Então, dando seguimento ao nosso trabalho aqui no YouTube, né, estamos no nosso terceiro vídeo, estamos aí com várias coisas importantes, básicas, né, a respeito da descoberta da psicanálise, para a gente poder discutir aqui. E chegamos no ponto, falamos do complexo de Édipo, falamos da opção de morte em luta com a opção de vida, como que o complexo de Édipo está impregnado, né, com essa luta, tudo que nós fazemos está referido a essa luta. E estamos falando sobre a dissociação psíquica, que é uma herança da nossa primeira infância. Uma das provas dessa herança é o superego, né? O superego não existia antes, embora tenha alguns autores que digam que existia um superego precoce, tudo, mas a criança não tinha condições de amadurecimento nem de organização mental para fazer um superego, né? E nem tinha experiência também para fazer um superego. Ela pode fazer assim repressões pontuais e tudo, mas uma estrutura como é o superego voltada para supervisionar o ego, punir o ego, né, matar o ego até, né? Só para você ter uma ideia da importância desse superego, o superego participa de todas as doenças mentais, transtornos mentais graves, tem uma participação do superego, né? A esquizofrenia tem uma forte participação do superego, a psicose maníaco-depressiva, tanto na fase maníaca como na fase depressiva, tem um forte componente superegóico. Em 1917, Freud descobriu uma incrível, né, para essas pessoas parece que não tem superego, os delinquentes, os psicopatas, parece que não tem superego, mas Freud percebeu que eles tinham um superego inconsciente que fazia com que eles cometessem um ato delinquente para poder satisfazer o superego, de ferrar, né, com a vida do ego através do cometimento do crime. Então o ego fica criminoso para poder satisfazer um sentimento inconsciente de culpa. Está lá descrito por Freud em 1917, vocês veem a importância dessas observações, né, ao longo da nossa vida. Então todos os transtornos mentais têm uma participação do superego. Então, no mínimo, nós temos que dar uma olhada, uma revisada nisso aí em termos de psicanálise. Então a psicanálise não pode ser só a elaboração do conflito inconsciente entre os impulsos do id, né, e as defesas inconscientes do ego. Não. Né? O superego participa de todas as graves doenças mentais, o superego está no meio, sejam neuroses, psicoses ou perversões. Então, nas psicoses, o superego está lá, fortíssimo. Na neurose obsessiva, quem não vê o superego ali, acho que realmente não consegue ver nada nesse mundo, porque a coisa mais clara que tem é o superego na neurose obsessiva. Na maior causa de suicídio, que é a melancolia, né, a depressão grave, né, você não vê o superego ali reinando e destruindo a vida do ego ali, realmente é preciso ter muita racionalização para não ver isso. Né? E mais ainda é preciso ter muita racionalização para não ver a articulação disso. Né? Como é que isso está articulado na teoria do desenvolvimento da libido, conforme Freud nos deixou. Então a gente vê aí uma incrível racionalização no sentido de abandonar exatamente as descobertas que nos levaram a ter chance, né, de encarar uma psicose e ajudar a pessoa a retomar o desenvolvimento dela. Né? E essas coisas são jogadas para o alto, como se não tivessem valor nenhum, né? Por várias teorias que, na verdade, não passam de formações reativas contra as descobertas psicanalíticas que, por sinal, estão muito bem embasadas, né, pela experiência com a psicanálise, né, a casuística, a coisa empírica, né, da aplicação da psicanálise, que a toda hora, né, novas pessoas começam a fazer análises antigas terminam, né? Então tem todo farto material renovável o tempo inteiro para corroborar o que está sendo dito aqui. É uma coisa que qualquer um pode checar, da mesma maneira que qualquer um pode aprender a interpretar sonhos, né, e dar uma interpretada boa até nos seus próprios sonhos, até um certo limite, né? Mas é possível ter uma boa noção do que está acontecendo de noite. Aliás, adiantando, o que está acontecendo de noite é a mesma coisa que está acontecendo de dia, só que tem umas diferenças de apresentação que a gente precisa se familiarizar com elas, né? Então, da mesma maneira, a questão da infância. Na infância não é um mar de rosas, não é uma coisa inocente, sem problema nenhum. Pelo contrário, são coisas cruciais, decisivas que a criança está vivendo. E o que a gente poderia dizer
é indubitável que a criança precisa da ajuda do adulto, ou que pelo menos o adulto não atrapalhe a vida da criança, né? Mas mesmo assim ainda fica faltando, eu acho que a criança realmente precisa da ajuda, né? E normalmente essa ajuda que a criança precisaria, ela só é encontrada numa boa análise. Aí você tentar acabar com a análise que poderia dar essa ajuda, né, para essas crianças aí desorientadas em relação ao que está acontecendo com elas, né, é realmente muito destrutivo, mas é isso, o ser humano tem uma opção de morte muito forte e a gente tem que estar atento para isso, porque senão você fica lesado por isso e a vaca vai para o brejo mesmo e você não tem como mudar. Mas, digamos assim, o conhecimento aprofundado da psicanálise, bom uso, né, da psicanálise, que é a continuação daquilo que foi descoberto, né, e a aplicação disso na ajuda às pessoas que estão demandando isso, é uma coisa que funciona, né, muito bem e que, volto a dizer, como já falei da outra vez, eu ouso até dizer que é uma questão de sobrevivência da espécie, né? Se não fizer a coisa como deve fazer a nível de grupo, né, é uma coisa de grupo. Se o grupo predominantemente não fizer o dever de casa, não fizer o que tem que fazer, vai ficar difícil da espécie sobreviver. Tá? Não dá mais para ficar se iludindo com coisas que não funcionam há séculos, há milênios, né, há dezenas de milênios, e que as pessoas não conseguem, né, resolver depois da psicanálise. Então já tem uma luz e é preciso pelo menos colocar isso em discussão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, por exemplo, não tem dúvida nenhuma que qualquer criança emerge então da primeira infância dissociada. Então está lá, Freud coloca lá em 1923, o nome do texto deveria ser o superego, mas foi chamado ego e o id. Né? Então em 1923 está lá uma dissociação plural, né, dentro da mente, um superego, um ego e um id. O ego se dissocia do id, em primeiro lugar, e depois o ego se dissocia em ego e superego. E você, na verdade, você não pode ser ego só, superego só, o id só. Você é id, ego e superego. Quer dizer, você na verdade não é nem id, ego e superego. Você é uma terceira coisa que é o conjunto de tudo isso, é o self, né, como muita gente fala. Você é o si mesmo que inclui as suas partes inconscientes, inclui, né, toda o teu conjunto, né, psíquico, articulado. Então não existe um superego atuando sozinho sem a participação do id, do ego, está tudo junto, tudo articulado. E, no entanto, a defesa psíquica, a demolição, né, do complexo de Édipo, aplicada em relação a esse complexo de Édipo quando a criança tem 4, 5 anos de idade, forja essa divisão psíquica, né, em que coisas ficam eternamente inconscientizadas com proibição de chegar na consciência. Quer dizer, coisas do self, coisas de você mesmo, coisas de nós mesmos, coisas importantes, né, de nós mesmos, com acesso vedado à consciência, porque dá trabalho. Acho que basicamente isso, é muito trabalho, né? Há muito trabalho. Mas se você fizer esse trabalho, você recupera a sua integridade, né, digamos assim, a tua capacidade de integrar, de se integrar, né, e você, a partir dessa autointegração, você vai render de uma maneira muito melhor. Recupera de quebra, né, assim, uma boa relação com a tua observação da realidade, que fica prejudicada por ocasião da demolição do complexo de Édipo. Como vocês estão vendo, é muita coisa, né, que a gente tem para conversar, para discutir, e até eu me disponho ao longo dos vídeos aí de abrir aí um espaço para quem se interessar e quiser fazer perguntas. Eu posso não só fazer vídeos, né, sobre os temas suscitados, né, como também eu posso responder, né, essas perguntas com certeza num crescendo de progresso que vai ser muito útil. Quanto mais a gente trabalhar as coisas tais como elas são, melhor para nós, para todos nós. Tanto para quem está expondo o tema e ficando no lugar aí do organizador, né, digamos assim, da explicação dos temas, como para quem está perguntando. O trabalho
de ambos, né, é muito valioso.